A paz de Cristo para todos que me acompanham neste canal. Eu quero nesta oportunidade trazer uma reflexão, uma mensagem a você. E o tema da reflexão é muito interessante e importante. Eu creio que Deus vai falar com você através desta mensagem. Eu quero falar sobre o seguinte tema: aprendendo a orar. Aprendendo a orar. Eu quero então deixar aqui como base um texto que se encontra na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16, apenas a frase final, ou a parte final do versículo, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É um texto muito conhecido de todos. Sem dúvida alguma, a oração é algo fundamental para a vida cristã, para a nossa comunhão e para podermos vencer. Sem oração não há vitória, sem oração não conseguimos nada. Quando olhamos para a Bíblia, a gente vai ver muitos homens de Deus que o Senhor usou, que tinham uma vida de constante oração, que eram homens de oração. Mas algo me chamou a atenção nesses dias, algo me fez pensar nesses dias, quando uma irmã, uma serva de Deus, ela me perguntou ou fez o seguinte questionamento para mim. Ela perguntou assim: como devo orar? Porque eu não sei orar e eu quero saber orar. Como devo orar? Ela questionou isso. Eu orei ao Senhor então, perguntei a Deus, e o Senhor me deu algumas coisas sobre oração. Eu não quero aqui ter a pretensão de dizer que tudo isso que eu vou falar é somente isso que eu vou falar, que realmente deve basear uma oração correta, uma oração que realmente vai ter sucesso ou obter aquilo que realmente nós queremos obter. Mas eu creio que essas coisas que eu vou falar são coisas essenciais e fundamentais que não devem faltar numa oração. Por isso eu quero que você, se possível, acompanhe até o final essa breve reflexão. Se não, vejamos, a primeira coisa que não deve faltar numa oração e que é importante numa oração, quando vamos buscar ao Senhor, é orar. Escute bem isso. É orar para que não a minha vontade, não a sua vontade, não a nossa vontade se faça, mas sim que se faça a vontade, o querer de Deus em nossa vida. E eu pego por exemplo, o próprio Senhor Jesus. Antes de prenderem ele no jardim de Getsêmani, ele vai fazer uma oração, uma famosa oração que você conhece mais do que eu. Jesus vai orar e dizer assim: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Jesus, então, ele preferiu fazer a vontade do Pai. Ele preferiu morrer na cruz, passar o sofrimento todo, para que nós tivéssemos a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Então Jesus, ele não fez a sua vontade. Ele orou para que a sua vontade não fosse feita, mas a vontade do Pai. Da mesma forma, nós devemos orar não para que a nossa vontade seja feita, não para que o nosso querer seja feito, mas a vontade do Senhor. Porque muitas vezes a vontade nossa não é o melhor para nós, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso, em primeiro lugar, vamos orar para que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos possuir um hábito ou uma rotina de oração. Nós devemos diariamente buscar a Deus em oração. Daí eu me lembro do profeta Daniel, na Babilônia. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um hábito, ele tinha uma rotina de orar, de buscar ao Senhor.
Devemos cultivar este hábito, tirar um tempo. Eu sei que muitas vezes no corre-corre da vida, na época que nós vivemos, é muito difícil tirar um tempo, separar um tempo para orar e buscar ao Senhor. Mas nós devemos ter um tempo, ter um hábito de orar, de buscar o Senhor diariamente. Me lembro então de D.L. Moody, célebre ganhador de almas, ganhou 1 milhão de almas para o Senhor Jesus. Certa feita questionaram e perguntaram para D.L. Moody quanto tempo ele passava em oração, e ele respondeu àquela pessoa que o perguntou: 10 minutos. A pessoa então questionou: só 10 minutos você ora por dia? Mas D.L. Moody concluiu a sua resposta: mas também não fico 10 minutos sem orar. Então ele era uma pessoa que vivia em constante oração, que cultivava uma vida, um hábito, uma rotina de oração. Isso é muito importante. Terceira coisa, na oração, que deve ser notada: nós devemos orar e não somente pedir a Deus. Aí está uma questão muito importante. Às vezes nós vamos orar, as pessoas vão orar, e parece aquela criança que vai com uma listinha imensa, na época de Natal, pedir para o Papai Noel os presentes. A gente só pede, 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 e não adora ao Senhor na oração. É muito importante, quando você orar, você adorar ao Senhor. Porque quando nós oramos e adoramos a Deus, o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Eu me lembro do rei Ezequias, no segundo livro de Reis. Ele é ameaçado pela Síria e pelo perverso e arrogante rei Senaqueribe. O que ele faz? Ele vai até a casa do Senhor e ele vai orar ao Senhor. E na sua oração você vai notar, se você ler a Bíblia e ler o texto, que ele vai adorar ao Senhor na sua oração. E diz o texto bíblico que naquela mesma noite o Senhor enviou um anjo, feriu o arraial dos assírios e libertou a nação de Judá, através de uma oração que tinha adoração. Outra coisa que é importante que haja numa oração é a confiança. Orar e acreditar que realmente a oração tem poder. Ter fé quando nós oramos. Eu me lembro então de um texto bem conhecido que se encontra em Atos capítulo 12. Pedro está preso na prisão, prestes a ser morto pelo rei Herodes. E diz a Bíblia que a igreja de Jerusalém, na casa da irmã Maria, fazia contínua oração por ele a Deus. O Senhor enviou seu anjo, libertou Pedro. O apóstolo Pedro vai na casa da irmã Maria, bate na porta. Uma menina chamada Rod vai atender, vê Pedro. Na verdade, ela escuta Pedro, né? Ela escuta, reconhece a voz de Pedro, de tanta alegria, não abre a porta, corre e avisa os irmãos que estão orando, e eles não acreditam que é Pedro. Dizem: pode ser o seu anjo, né? Não acreditam que é realmente, de fato, Pedro. Ou seja, eles oraram, mas não acreditaram no poder da oração, não tiveram fé suficiente. Então, quando você orar, tenha fé que a oração que o Senhor pode ouvir e responder a sua oração. Aí eu me lembro de algo interessante que aconteceu no Nordeste. Havia um lugar, uma localidade que não chovia. E o pastor reuniu a igreja e disse para os membros da igreja: vamos orar para que o Senhor envie chuva sobre a terra. E uma menina, uma adolescente de 12 anos ouviu aquilo e acreditou. No dia seguinte ela foi para a igreja, pegou um imenso guarda-chuva maior do que ela e foi para a igreja. O pastor perguntou: menina, por que você trouxe esse guarda-chuva? A menina falou: pastor, nós oramos ontem e hoje ainda, antes que o culto acabe, o Senhor vai enviar chuva sobre a terra. O pastor não acreditou, duvidou, orou, mas não acreditou. Diz a história que a chuva veio antes que o culto acabasse e os irmãos não podiam ir para casa porque estava chovendo muito forte. A menina pediu licença, dá licença para mim, abriu o guarda-chuva e disse: eu podia dar uma carona, porque o guarda-chuva é grande, mas vocês precisam se molhar para aprender a acreditar que a oração tem poder, a ter fé quando oram. Isso é algo fundamental que não pode também faltar na oração. Outra coisa que não pode faltar na oração: quando você orar, quando você buscar o Senhor, confesse seus pecados, reconheça seus erros, reconheça suas falhas, reconheça as suas limitações. Quando Davi pecou, quem conhece a Bíblia sabe do que estou falando, no caso de Batseba, e o profeta Natan revelou o seu pecado, Davi, ele faz uma oração. Ele ora assim: Senhor,
não retires de mim o seu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. E através desta oração, onde Davi confessa o seu pecado, o seu erro, o Senhor restaura ele. Nós temos o caso da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele vai se justificar, ele vai dizer assim: eu jejuo 3 vezes por dia, eu dou dízimo. Ele orando, né? Não sou como esse publicano pecador. Mas o publicano, por contrário, ele bate no peito e diz assim: eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. E o Senhor ouve a oração do publicano. Então, quando você orar, tente confessar os seus pecados, porque o Senhor é poderoso para perdoar. Outra coisa que não pode faltar e que é importante na oração, que nós precisamos saber, quando a gente for orar, o Espírito Santo de Deus, sim, o Consolador, o Espírito Santo, nos ajuda a orar. Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, muitas vezes, nós não temos palavras. Não há palavras no vocabulário, a luta, a prova é tão grande, mas daí o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, nos ajuda a orar. O Espírito Santo transforma nossos gemidos, as nossas lágrimas, em palavras e as leva a Deus. Por isso é importante que o Espírito Santo nos ajude na oração. E por último, isso é algo fundamental na oração. Quando a gente for orar e buscar ao Senhor, seja sincero. Abra o seu coração, derrame a sua alma perante Deus. Seja sincero. Que não seja uma oração mecânica, uma oração robótica. Seja sincero com as tuas palavras. Fale a Deus como se fala um amigo ou um filho que se fala com um pai em íntima comunhão. Seja sincero. Derrame sua alma, abra seu coração para Deus. Seja como Ana, quando foi no santuário. O sacerdote Eli não entendeu, achou que ela estava bêbada, mas ela derramou a sua alma. Ela orou ao Senhor e disse: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele a ti. E o Senhor deu para ela Samuel. Seja sincero, derrame a sua alma perante Deus. Porque muitas vezes as pessoas, quem sabem, não vão te entender, mas Deus te entende. Seja sincero, abra seu coração. Fazendo isso, com certeza, a oração vai alcançar o seu objetivo. Como eu falei no começo da reflexão, há muitas outras coisas na oração, mas Deus me revelou isso e eu achei bom compartilhar com você essas questões aí. Ore, tenha o hábito de orar, porque há poder na oração e nós precisamos cultivar isso, porque é impossível nós ter vitória ou ter êxito na vida se nós não tivermos uma vida no altar de Deus. Então foi isso que eu compartilhei com vocês. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Eu agradeço. Obrigado em nome do Senhor Jesus.